Deixa eu só botar aqui, gravando. Então, vamos começar, né? Honrados, né, com a presença das senhoras e dos senhores. O programa de pós-graduação em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul tem a satisfação de abrir os trabalhos da 11ª apresentação de defesa de dissertação do ano de 2023. A mestranda Alice Martins Abad iniciou o curso de mestrado na área de cognição humana em março de 2021. Nesta sessão, Alice apresentará e defenderá sua dissertação intitulada Transtorno de luto prolongado, antes e durante a pandemia de Covid-19, uma comparação empírica entre grupos por diferentes causas de morte, com o objetivo de satisfazer o último requisito para obtenção do grau de mestra em psicologia. A avaliação estará ao encargo do professor Christian, do orientador, e os membros da comissão de avaliação, a professora doutora Alice Enloft-Brunet, da Université Paris-Nanterre, e a professora doutora Maria Helena Pereira Franco, da PUC de São Paulo. Então, a gente vai ter agora um período de até 30 minutos para a apresentação da Alice Abad, depois a gente vai passar para a arguição, né? Também algo em torno de 30 minutos para cada um dos membros da banca. O orientador não fala na banca, né? Então, vão ser as duas professoras externas, tá, Alice? E aí, então, a gente faz essa parte da arguição. Então, eu só peço que todo mundo possa deixar o microfone no mudo, né? Enquanto a Alice apresenta. Tá? E a Alice, eu vou monitorando aqui o ingresso dos participantes, aí fica mais focada na apresentação, tá? Tá bem, pode deixar. Vocês Tá. me escutam bem? Enxergam minha tela bem? Que bom, então. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença das professoras da banca, que gentilmente aceitaram o convite em avaliar o meu trabalho. E também não poderia deixar de agradecer ao meu orientador e às demais pessoas aqui presentes pelo carinho em me acompanhar nesse momento importante. Então, hoje eu vim apresentar o trabalho intitulado Transtorno de luto prolongado antes e durante a pandemia da Covid-19, uma comparação empírica entre os grupos por diferentes causas de morte, orientada pelo professor Dr. Christian Hag Christensen. Para falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha trajetória no mundo da pesquisa, deixa eu só diminuir aqui, pronto. Ela iniciou em 2015, junto com a minha graduação em psicologia, onde eu ingressei como aluna de iniciação científica em outro grupo do PPG, e lá eu permaneci durante os 5 anos da graduação. Ainda durante os meus estágios em 2019, que foram realizados na área hospitalar, no hospital onde eu estagiava, a gente desenvolveu um trabalho sobre diários de UTI, que foi o assunto do meu TCC, também orientado pelo professor Christian. Em 2020, então, eu me formo psicóloga pela PUC e aí começo a atender na área clínica e sigo encontrando as demandas de luto e acompanhando pacientes enlutados. Em 2021, o meu ingresso no mestrado para dar continuidade aos estudos acadêmicos como bolsista integral CNPq. Para a gente contextualizar um pouquinho mais esse projeto, ele é um projeto guarda-chuva, faz parte de um projeto guarda-chuva, que é a avaliação de enlutados e intervenção em luto prolongado, e ele é composto por 4 estudos, sendo que o primeiro é referente ao meu mestrado. Os demais são referentes ao doutorado da aluna Laura Bolacel, e também inclui uma investigação entre França e Brasil, que é conduzido pela Alice Brunet, representando a Universidade de Paris-Nanterre, na França. Muito chique. Essa dissertação ela é composta, então, de uma sessão teórica e de uma sessão empírica, e nessa apresentação eu vou me deter à sessão empírica em função do tempo. Para a gente contextualizar a temática de luto, o luto ele é uma reação natural em função de uma perda significativa na vida de uma pessoa. A gente sabe que a intensidade das reações do luto tende a diminuir ao longo do tempo, à medida que a pessoa vai se adaptando e integrando esse luto à sua vida. Contudo, a privação de um ente querido, especialmente pela morte, já é descrito na literatura como um dos eventos mais estressantes que alguém pode viver. Ainda, o diagnóstico de luto é um tabu.
mas a gente sabe que existe uma parcela significativa das pessoas que desenvolve agravos na saúde mental em função da perda, e que isso pode sim configurar em um diagnóstico psiquiátrico. Em função desse tabu, o luto percorreu um longo caminho em relação a estudos, inclusão e exclusão em manuais diagnósticos, foi chamado de patológico, complicado, traumático e agora prolongado. Então, a 11ª edição da CID, a Classificação Internacional de Doenças, descreve o transtorno de luto prolongado. Como critérios, então, para esse transtorno, o TLP, que a gente vai chamar transtorno de luto prolongado, a CID diz, então, que o TLP é uma reação de luto persistente e abrangente. A pessoa deve apresentar um de 2 sintomas relacionados à angústia de separação, com preocupação persistente, intensa saudade e anseio pela pessoa falecida, uma de 10 reações emocionais de dor, raiva, culpa, dificuldade em aceitar a morte, dificuldade para se empenhar em atividades sociais. E esses sintomas, eles devem estar presentes por pelo menos 6 meses após a perda, o que difere do DSM-5-TR, que também recentemente incluiu o transtorno de luto prolongado, mas diz que esses sintomas devem estar presentes por 12 meses. Em relação às comorbidades ao TLP, a gente sabe que o luto, então, apresenta alta comorbidade com depressão, ansiedade e TEPT, e uma revisão recente de literatura, publicada em 2021, identificou que 70% dos casos de luto prolongado apresentavam uma comorbidade adicional, e 46% pelo menos duas, sendo em primeiro lugar a depressão, depois a ansiedade e seguido do TEPT. Mas é importante a gente atentar que nem sempre a perda é o que desencadeia os sintomas de ansiedade e depressão. Esses sintomas, eles podem existir antes da perda do ente querido e essa morte levar ao agravamento desses sintomas, o que também contribui para o desenvolvimento de um distúrbio do luto. Em relação aos fatores de risco ao TLP, nós temos ser do sexo feminino, ter grau de parentesco próximo com a pessoa que faleceu, baixa escolaridade, possuir pouco suporte social, um histórico de doença psiquiátrica, ter vivido múltiplas perdas e passar por outras adversidades ao longo da vida. Especificamente em relação à Covid-19, a doença causada pelo coronavírus configurou como pandemia mundial pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020. E aí, mais de 3 anos após essa data, a gente tem quase 700 mil mortes. Esses dados, eles foram atualizados ontem à noite e eu fiquei alarmada também de ver o quanto eles continuam crescendo. Teve um estudo que estimou que, no contexto americano, cada morte por Covid-19 resultaria em 9 pessoas enlutadas. E se a gente tenta aplicar essa estimativa ao nosso contexto, ao contexto brasileiro, isso chegaria a cerca de 6 milhões de pessoas enlutadas pela Covid no Brasil. Então, alguns fatores de risco específicos da pandemia, esse período... Pode, fica à vontade. Não começou, não. Desculpa. Alguns fatores de risco, então, específicos da pandemia. A gente sabe que esse período, ele implicou em mudanças na forma como a gente viveu e também como a gente se despediu das pessoas que a gente ama. Colocou as mortes por Covid-19 num contexto de morte repentina, inesperada e isolada. E uma das medidas para conter o avanço do vírus foi o distanciamento social, o que implicou na restrição de visitas hospitalares, no contato do enlutado com a rede de apoio e também limitou a realização de cerimônias de despedida. Além disso, as pessoas passaram por diferentes estressores econômicos e a possibilidade de perder mais de uma pessoa, de viver múltiplas perdas. Tendo em vista esses fatores de risco, o objetivo desse trabalho é investigar a diferença na sintomatologia de transtorno de luto prolongado, transtorno depressivo maior e transtorno de estresse pós-traumático em pessoas que perderam um ente querido durante a Covid e pessoas que experienciaram perdas naturais ou violentas antes da pandemia. Em relação aos nossos objetivos específicos, então, estão investigar a associação entre os sintomas de luto prolongado, depressão e TEPT,
e o grau de parentesco com a pessoa que faleceu e o tempo transcorrido desde a morte. Em relação às nossas hipóteses, a gente esperou encontrar mais sintomas de luto prolongado no grupo de enlutados por Covid. E a gente hipotetizou que esse aumento estaria associado a fatores como a causa da morte, sendo ela abrupta e inesperada, o grau de parentesco próximo com a pessoa que faleceu e o tempo transcorrido desde a morte até a data de resposta à pesquisa. E a gente esperou que tudo isso fosse verdadeiro também para os sintomas de TEPT e de depressão. Em relação ao nosso método, esse foi um estudo transversal, descritivo, de abordagem quantitativa, no qual os participantes foram coletados em 2 momentos e divididos depois nas análises em 6 grupos. Em relação ao primeiro momento de coleta de dados, essa coleta ela foi realizada online entre agosto e novembro de 2020, em outro estudo realizado no NEPT pela Laura Bolacel, no qual foram recrutados indivíduos maiores de 18 anos e que deveriam estar enlutados há mais de um ano. Se a gente observar, esse período também coincide com o período da pandemia, mas dentro dos objetivos desse estudo não envolvia a coleta de enlutados por Covid-19. Então, agora em relação ao segundo momento de coleta, também foi realizada online, no período entre maio e outubro de 2022, utilizando o Caltrix, e os critérios de inclusão foram ter perdido um ente querido durante a pandemia do coronavírus e ter ao menos 18 anos. Então, os 6 grupos divididos de acordo com a causa da morte, nós temos morte natural e morte violenta prévia à pandemia, os mesmos grupos, morte natural e morte violenta agora durante a pandemia, um quinto grupo, que é a morte por Covid-19, e o grupo outras causas de morte não especificadas durante a pandemia. A gente escolheu por incluir esse 6º grupo em função de termos 156 pessoas que responderam a todas as escalas, mas que não sinalizaram a causa da morte. Então, com isso, nós ficamos com 4 grupos coletados durante a pandemia e 2 que foram coletados anteriormente. Aqui eu trouxe o card de divulgação da pesquisa. Esse card, então, foi uma amostra por conveniência. Esse card foi divulgado nas redes sociais do grupo de pesquisa, mas também em redes sociais pessoais, pelo WhatsApp, pelo Instagram, minhas redes sociais e de amigos, familiares e outros professores. Era explicitado que não era necessário que o motivo do falecimento tenha sido a Covid, mas que a morte tenha acontecido durante o período da Covid-19. No TSLE, então, os participantes eram advertidos sobre os riscos de responder essa pesquisa, como relembrar uma perda muito sofrida e muito recente. Aqueles participantes que tinham vivido múltiplas perdas, então, foi pedido que eles pudessem ancorar as respostas nas escalas, naquela perda que ficava mais à cabeça, que causava mais sofrimento emocional. Em relação aos instrumentos de coleta de dados, nós temos a ficha de dados pessoais e sociodemográficos, o questionário sobre a perda, que incluía perguntas como a causa da morte, se compareceu à cerimônia de despedida, entre outras, a PHQ-9 para medir sintomas depressivos, TGISR para medir luto prolongado, e essa escala também foi adaptada e validada para o Brasil pelo nosso grupo de pesquisa, e a PCL-5 para medir sintomas de estresse pós-traumático. Ainda em relação aos procedimentos e também aspectos éticos, os participantes que pontuaram muito alto nas escalas, acima do ponto de corte, eles receberam uma mensagem orientando que eles pudessem buscar um cuidado, buscar uma assistência para aquele sofrimento emocional. Foi recomendado, então, que eles, se não estivessem em acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, que buscassem um profissional de sua confiança ou uma unidade básica de saúde. Em relação às análises de dados, elas foram conduzidas no SPSS e o nível de P foi fixado em P menor do que 0,05. A gente realizou uma MANOVA para investigar em que medida os sintomas de luto, depressão e TEPT diferem entre os grupos. Além disso, a gente também fez uma MANCOVA com o objetivo de ver se a diferença entre os grupos se mantém quando controlamos o tempo desde a perda. Então, passando para os resultados, a amostra inicial compreendeu 1.499 pessoas enlutadas,
sendo que 394 foram coletados no primeiro momento de coleta, em 2020, e novos 1.105 participantes responderam à nossa pesquisa agora, durante a pandemia da Covid-19, entre maio e outubro. Então, a gente teve aí um número grande de pessoas que participaram. Foram excluídos das análises os dados das pessoas que não responderam a pelo menos 80% dos instrumentos. Para nossa análise descritiva, a amostra final contou com 888 indivíduos, com idade entre 18 e 81 anos, sendo que 89% era do gênero feminino. A maioria dos participantes referiu que estava num relacionamento, casado ou namorando, e 70% informou possuir pelo menos ensino superior completo. O principal parentesco referido foi ter perdido mãe ou pai, e 42% das mortes aconteceram pela Covid-19. Aqui eu trouxe, então, as características sociodemográficas divididas pelos 6 grupos, e a gente pode ver que o grupo que referiu morte por Covid-19 foi o grupo que teve mais participantes. Em relação à idade média, ela ficou aí entre os 34 e 43 anos. Nós temos um grande número de participantes do gênero feminino e pouquíssimos do gênero masculino, o que reflete o resultado também de outras pesquisas em relação ao luto e em relação à pesquisa no geral, que homens acabam respondendo menos pesquisa, mas a diferença foi bem significativa. Em relação ao estado civil, então, a maior parte da amostra casada, alto nível de escolaridade na nossa amostra, o que não é representativo da população brasileira, mas que também tem um viés aí da forma de coleta. Em relação a quem morreu, a gente tem aí mais pessoas que perderam um filho antes da pandemia do que quando a gente olha para os grupos coletados durante a pandemia. Pouquíssimas pessoas acabaram perdendo o filho, o que faz sentido, porque as crianças, no geral, foram menos afetadas pelo vírus do que as pessoas adultas e idosos. Em relação ao tempo desde a perda, então a maior parte havia perdido um ente querido há mais de um ano. E nós temos significativas 151 pessoas que referiram ter perdido 2 pessoas, especialmente o grupo morte por Covid, ali referiu ter perdido 151 pessoas referiram ter perdido mais de uma pessoa. Então, em relação aos resultados estatísticos inferenciais, a amostra total foi de 851 pessoas, e a gente tem aí no TGI-SR 68 pessoas que pontuaram acima do ponto de corte na escala, indicando a presença significativa de sintomas de luto prolongado. Em relação a PHQ-9, 41% apresentou sintomas significativos de depressão, e na PCL5, 35% da nossa amostra, então, apresentou sintomas importantes de TEPT. Os resultados da nossa MANOVA, eles demonstraram que houve efeito de causa de morte para o aumento dos sintomas. Então, o teste pós-hoc, ele indicou que em relação aos sintomas de depressão, os 4 grupos coletados durante a pandemia não se mostraram estatisticamente diferentes do grupo morte violenta antes da pandemia, mas se mostraram diferentes do grupo morte natural prévia à pandemia. Em relação aos sintomas de luto prolongado, esses mesmos 4 grupos coletados durante a pandemia se mostraram estatisticamente diferentes dos grupos antes da pandemia. E em relação aos sintomas de estresse pós-traumático, o grupo morte violenta durante e o grupo morte por Covid se mostraram diferentes dos 2 grupos com morte prévia à pandemia. Em relação à Mancova, ela indicou que a variável tempo desde a perda não teve impacto significativo na diferença de sintomas entre os grupos. Então, para a gente discutir esses resultados, é notável que a morte violenta durante a pandemia da Covid-19 foi o grupo que apresentou as taxas mais altas para luto prolongado, para depressão e para TEPT, em comparação aos demais grupos. O que significa que a nossa hipótese inicial de que seria a Covid-19, aquela morte que traria maior sofrimento emocional,
as pessoas, ela não foi confirmada, mas ela corrobora o achado de outros estudos que dizem que sim, a morte violenta é aquela que apresenta mais riscos emocionais às pessoas que estão enlutadas. Em contraponto a isso, os participantes com luto associado à morte natural prévia à pandemia foram aqueles que apresentaram os scores mais baixos em todos os instrumentos. De uma maneira geral, os 4 grupos que o luto estava associado a uma morte durante a pandemia foram aqueles que apresentaram scores mais elevados. E a gente pode tentar explicar isso a partir da expectativa do falecimento desse ente querido. Bom, durante a Covid-19, a gente não esperava que pessoas saudáveis, que nunca haviam internado num hospital, que nunca haviam ficado doentes, que elas poderiam falecer, né? E a gente viu isso acontecendo. Também as pessoas antes da pandemia, que perderam alguém antes da pandemia, haviam tido mais possibilidades de encontros e também de despedidas com aquela pessoa, bem como existiu a possibilidade de realizar cerimônias e ritos fúnebres, e havia maior contato do enlutado com a rede de apoio para que aquela morte, aquele luto pudesse ser elaborado e pudesse ser trabalhado. Ainda, algumas pesquisas falam sobre a dificuldade em dar sentido, o quanto não conseguir dar sentido aumenta os sintomas de luto prolongado. E se a gente for pensar, uma morte que tem um caráter que poderia ser evitado, com maior assistência, com a questão das vacinas, ela é uma morte com mais dificuldade de atribuir um sentido. Ainda então, discutindo o dado de que o tempo desde a perda não teve um impacto significativo nos nossos achados, a gente tem outros 2 estudos aqui que são semelhantes ao nosso, sendo que o primeiro, coletado em 2020, ele encontra que o tempo desde a perda também não teve um impacto significativo nos sintomas de luto. Agora, um estudo mais recente, em 2022, diz que sim, que menos tempo desde a perda estava positivamente associado a um diagnóstico de TLP, o que mostra uma inconsistência na literatura e poucos estudos sobre o tópico, mas os nossos achados, eles indicam, então, que a causa da morte, sendo ela violenta e imprevisível, pode ser que ela tenha mais efeitos nos sintomas de luto prolongado do que o tempo que transcorreu desde a perda. Mas mais estudos são necessários para verificar esse fator. Ainda em relação aos enlutados por Covid-19, nós temos um score médio na escala de luto prolongado de 77 pontos, enquanto em outro estudo muito semelhante, um estudo holandês, usando o TGISR, eles verificam a média de 38 pontos em pessoas enlutadas, o que é quase metade do que a gente encontrou. Não? E essa diferença, então, podem ser explicadas pelo tempo decorrido após a perda, porque no estudo holandês, a escala foi aplicada 2 meses depois da perda, enquanto a maior parte da nossa amostra respondeu às escalas 12 meses ou mais após a perda. E com isso a gente pode pensar que talvez nesses 2 meses não tivesse um tempo significativo para que essa perda se assentasse e para que a pessoa pudesse realmente passar aí pelos períodos do luto. A gente tem diferenças culturais e políticas também, sendo o cenário brasileiro e o holandês muito distinto, e muito importante que é o momento em que esses dados foram coletados, o momento da pandemia. A coleta na Holanda aconteceu no primeiro semestre de 2020 e a nossa coleta foi entre maio e outubro de 2022. Ainda olhando para as mortes durante a pandemia, a gente tem essas prevalências para luto prolongado, e aqui a gente pode ver que a morte violenta, novamente, com a maior prevalência, mas atentando especificamente para a prevalência de TLP nos enlutados por Covid-19, 87% da nossa amostra, então, apresentou sintomas significativos, e quando a gente vai olhar para outros estudos recentes também, a gente pode ver que um estudo coletado agora em 2022, publicado agora em 2022, apresentou 66% da amostra com luto prolongado, outro em 2021 com 56% da amostra com luto disfuncional e outro estudo com 72%. E ainda, então, nós temos aí um número significativo, uma prevalência significativa de luto prolongado na nossa amostra, o que segue confirmando a necessidade de atenção para esses resultados dentro da nossa população.
Em relação às limitações do meu estudo, a gente tem aí uma diferença de tamanho entre as amostras em cada um dos 6 grupos, sendo alguns com 300, outros com 30. Uma amostra majoritariamente feminina, falta, né, uma população masculina. A coleta foi realizada online, com questionários de autorrelato e uma amostragem de conveniência, que acabou tendo uma perda amostral. A coleta em períodos diferentes da pandemia, considerando as dinâmicas temporais da pandemia, e não foi explorada a influência das múltiplas perdas, de pessoas que perderam mais de uma pessoa, e também das perdas concorrentes, como terminar um relacionamento, perder um trabalho. Ainda assim, esse estudo ele indica que as mortes violentas que aconteceram durante a pandemia foram aquelas que apresentaram maior impacto emocional sobre os enlutados. E também as mortes, independentes da causa, mas que ocorreram nesse período, estão correlacionadas com mais sintomas, seja de luto, de depressão ou de TEPT, o que indica o quanto esse período de distanciamento social, insegurança, que a sensação de desamparo e solidão, a falta de assistência intensificaram as reações de perda e de luto. E apesar de ainda existirem poucos estudos, os achados eles confirmam a necessidade de intervenções e estratégias terapêuticas que considerem essas mortes. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer. Eu teria que agradecer muitas pessoas pela existência desse trabalho e por eu estar hoje aqui, mas principalmente pelo meu orientador, por ter estado comigo durante todo esse período, a agência de fomento pela bolsa que possibilitou esse trabalho, a Alice Brunet, a Laura Bolacel, que participam do grupo de luto e também me prestaram esse suporte, e principalmente as 3 alunas de iniciação científica que estiveram ao meu lado e me ajudaram na condução de todas as etapas, a Natália Saldanha, a Clara Machado e a Júlia Maciel. Esse trabalho também é delas. Para finalizar, eu gostaria de trazer uma frase que diz que o luto não segue um simples cronograma. Ao contrário do velho ditado de que o tempo cura todas as feridas, as pesquisas sugerem que o tempo em si é responsável por muito pouco do nosso movimento pela dor. Ao invés disso, parece ser o que nós, pessoas enlutadas, fazemos com o nosso tempo que realmente conta. Muito obrigada. Alice, muito obrigado pela excelente apresentação. Ficou dentro do tempo, foi muito bom, muito bom, uma aula, Alice, parabéns. Nós vamos